Salve, salve pessoal! E aí, como estão? Diretamente aqui, ó, do meu estúdio, tá? A minha casa, onde eu faço meus cuidados com as minhas motocas. Estamos chegando aí para participação aí nesse segundo ano aí do evento Jornada Detail Mais. Queria agradecer de coração aqui o Ale e toda a organização do evento pelo convite. É uma grande honra estar aqui novamente, tá? Falando de motos, em um mundo de tantos carros na estética automotiva, eu venho aí com a minha bandeira trazendo as motos para a gente conversar. Maravilha? Então, antes de começar, queria aí, saudar a todos os amigos e colegas de profissão, parabenizá-los pelos excelentes conteúdos entregues até agora. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Estou acompanhando, estou aprendendo muito com vocês e espero que um pouquinho do que eu fale aqui hoje possa também levar um aprendizado e uma retribuição a vocês, tá? Então, hoje, o que eu quero trazer para vocês aqui é a respeito de uma nova profissão. Como assim, Crespim, uma nova profissão? Isso mesmo. A gente vai falar hoje sobre a limpeza artesanal em motocicletas, tá? É um trabalho que hoje vem se destacando, né? Eu venho ganhando espaço aí no mercado através dos cursos online, através do meu trabalho nas redes sociais. E ele é um trabalho que ele vai um pouco além ali da lavagem detalhada em uma moto. É um trabalho um pouco além. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? Então a gente vai seguir aqui. Mas antes de tudo a gente seguir, eu só queria me apresentar aqui para vocês, tá? Falar um pouco sobre mim. O meu nome é o Eduardo Santos Crespim, tá aí o Crespim, o nome de guerra, né? Eu sou formado em Letras e Espanhol pela Universidade Federal aqui no Mato Grosso do Sul. Então, sou um professor, né? Quando eu me formei, eu falei, não quero ser professor. Me formei, gostei do conteúdo e tal, mas acabei me tornando professor, querendo ou não, aí do pessoal das motocas, meus alunos que têm os meus cursos online. Hoje a gente são mais de 13 mil alunos aí no curso online, curso presencial, então acabei que hoje as pessoas acabam me chamando de professor do mesmo jeito, tá? Então eu atuo com esse trabalho de limpeza artesanal de motocicleta desde o ano de 2007. Então, bem antes aí da estética automotiva vir com esse boom aqui no nosso país, né, que eu me lembro que foi lá em meados de 2017, eu já estava lá fazendo o meu trabalho com todo carinho. É o segundo ano que eu estou participando no evento, então muito obrigado, Ale, pela oportunidade, tá? Uma grande satisfação aí, né, poder estar aqui com vocês, presente nesse evento mais uma vez. E a gente vai falar um pouco como tudo começou, né? Como que tudo começou para mim? Em 2004, eu, com a minha primeira motocicleta, e eu tinha um certo receio de lavar motos. Eu falava assim, poxa vida, como que eu vou lavar um veículo motorizado? Até então, eu só cuidava da minha bicicleta e não da motocicleta. Então, eu fiquei um pouco com receio no começo e, diante disso, por não lavar as motos, eu acabava levando as motos aí para minha moto para ser lavada naquela ducha de posto, né? Que tinha ali uma ducha grátis para quem era cliente, abastecia e ganhava uma ducha. Quando eu tinha um pouquinho de dinheiro sobrando, ia no lava-jato, ia lá, fazia toda a limpeza da moto no lava-jato, mas eu não ficava satisfeito com o resultado, né? Então, essa era a dificuldade que eu tinha, né? Então, como muitos hoje irmãos aí motociclistas encontram também, que é levar a sua moto para lavar e muitas das vezes não ficar limpa como gostaria, ou pior, né? Vir com manchas e tal, né, pessoal? Mas antes de ter essa questão, é importante que quem é o dono da motocicleta, ele tem uma parcela nisso daí. Porque a gente tem que entender que no mercado a gente tem diversos tipos de serviços, não é mesmo? A gente tem a proposta do jato, que é um serviço que ele é rápido. Ele não é um serviço que vai ficar lá esmiuçando a sua moto, catando cantinho, ficar horas e horas numa moto. Não, ele é uma proposta de um serviço rápido. Então o cliente ele também tem que ter a consciência e procurar o local que ele deseja fazer a limpeza da moto dele, que seja adequado, né, e satisfatório para a necessidade dele. Então quando acontece algum problema nesse sentido, manchou uma moto, danificou algo, o cliente também tem uma parcela de culpa nisso, tá? Então fique bem claro isso daí, maravilha? Vamos seguindo aqui.
Então, como assim? Eu não estava conseguindo algo que me satisfazesse no cuidado da minha moto, eu percebia que ela estava ficando ruim, cada vez que eu lavava ela envelhecendo mais, eu resolvi assumir essa missão, tá? Mas o que acontece? Nessa época a gente tinha uma grande dificuldade, né, de encontrar literatura sobre o assunto. Imagina lá em 2004 como que era. O acesso da internet era restrito. Eu não tinha acesso no celular, smartphone, como a gente tem hoje, que você consegue, né? Nos dias de hoje, cara, você consegue aqui, ó, pegar um smartphone, né? Você entra aqui, ó, plataforma da Hotmart, né? E ter diversos cursos online aqui para você ir fazendo na palma da sua mão, como tem o meu curso aqui. Então você que quer aprender a cuidar da sua moto, vem aqui, pá, e pronto, já consegue fazer o curso, né? E buscar o conhecimento na palma da mão. Mas isso não tinha naquela época. Então, além da dificuldade da internet. Então, como que eu fiz na época? Eu trabalhava numa agência 24 horas à noite, respondendo e-mails, e aí quando eu finalizava todo o meu trabalho, tirava um tempinho ali, entrava na internet, ia lá no Orkut, nos fóruns do Orkut, nos grupos do Orkut, nos fóruns de motocicletas, que tinha muito fóruns naquela época, né? E foi nesse momento que eu conheci o Taz Motos, tá? Ele é o senhor Sorocaba, creio que ele trabalha até hoje aí. Um grande abraço ao Taz, sempre tenho muito carinho por ele, porque ele foi o meu primeiro mentor. Foi através dele que eu conheci a forma de trabalhar com carinho, nos detalhes, sem a pressa, né? Toda essa questão do artesanal, tá? Então foi aí que tudo começou. Então, uma vez que eu estava ali munido da informação, né? Quando eu consegui achar essa fonte aí, esse meu mentor, esse meu inspirador aí, eu comecei a praticar com a minha motocicleta, né? Então foi aí que eu comecei a cuidar da minha moto com todo carinho, ter aquele cuidado ali com ela, né? E isso acabou gerando um resultado muito bacana. De 2004 a 2007, 3 anos ali com a motocicleta, a mesma não envelhecia. A moto permanecia sempre bonita, chamando a atenção dos meus amigos, que insistiram e me perguntaram: poxa, Crispim, o que você faz com a sua moto que essa moto não envelhece, cara? O que você está fazendo nessa moto? Qual que é a magia? Qual que é o segredo? Conta pra nós e tal. Até que eles chegaram a um ponto e falaram: poxa, Crispim, quer saber? Eu não tenho paciência para isso não, cara. Você quer cuidar da minha moto? Eu pago para você, cara. Falei: paga? Como assim, cara? E aí, a partir daí, em 2007, né, que a gente teve aí a virada da chave, né, onde a minha primeira motocicleta foi limpa e ganhei meus primeiros R$ 10, né, lavando motocicleta. Porém, né, nesse período aí de 2007, no interior de Mato Grosso do Sul, lá em Bonito, foram 10 anos aí de hobby, né? Eu fazia nas minhas horas vagas, ganhava ali o meu dinheiro, né? Sem pressa e tal. Então ajudava, porque eu acabava investindo nas minhas próprias motos, comprando acessórios. Eu sempre gostei de moto com muito acessório, personalizado e tal. Então fui indo, fui ganhando experiência, né? Sem querer, querendo ali, já foi criando um certo nome no mercado, as pessoas já iam conhecendo, até fora da cidade e tudo mais, né? Mas aí chegou um momento em que houve uma mudança na minha vida, né? Que foi lá por meados de 2017, 2018, onde eu me mudei para a capital, Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Lógico que aí eu senti toda a dificuldade de morar numa capital. Não é fácil, né? A gente vindo aqui para uma capital, a gente percebe que as coisas aqui não são nada fáceis. A competição é muito maior, diferente do interior, né? Você vai para uma vaga de emprego, você concorre ali com 100 pessoas. Então, né, eu me vi nessa dificuldade aí. E não foi só isso. Além de você conseguir a vaga do emprego, né, conseguir aquela questão ali, você também tinha dificuldade de ter o retorno financeiro, né? Nessa época eu trabalhava como vendedor da Honda, onde eu chegava a trabalhar até 12 horas por dia eu era equipe externa, então o dia inteiro na rua vendendo. À noite tinha as feiras, né, na cidade, a gente ia participar de alguns dias da semana nas feiras. E o resultado não era satisfatório, a gente ficava numa situação ainda apertada financeiramente falando, né, para ter todos os custos de uma capital, que também é maior, transporte e tal.
E foi nesse momento aí que eu comecei a lavar as motos, né, nas minhas horas de intervalo. Como assim, Crespim? Eu começava às 5 horas da manhã até às 7, 7 e meia, me arrumava e ia para o trabalho, começava às 8. Voltava, às vezes quando eu não ia para a feira, das 5 em diante fazia mais um pouco a moto, entendeu? Então eu chamei as motos novamente para minha vida, como uma renda extra nesse intervalo de tempo aí, tá? Então foi assim que eu recomecei, né, aqui na capital de Campo Grande. Mas o que acontece foi o seguinte, chegou um momento lá em 2019, onde já levando um certo tempo ali trabalhando com as motos e também com, né, o pessoal ali do privado e tal, no CLT, e eu fazia as contas e chegou a um ponto que eu fazendo as contas ali, eu percebi, né, que estava com poucas horas cuidando das motos, faturando mais, tendo mais retorno do que trabalhando horas e horas como vendedor, né? E aí eu falei, cara, quer saber? Eu acho que chegou a hora de eu levar isso aqui para um próximo nível, de tomar uma decisão, né? De encarar isso como uma carreira profissional e jogar toda a responsabilidade de manter a minha família na limpeza artesanal de motocicletas, tá? E foi, olha, a melhor decisão que eu tomei nesta época. Então, diante disso, né, nessa época, nesse período que a gente estava passando, a gente estava ali num momento muito favorável da estética automotiva, né? A gente via muita coisa sobre isso, marcas foram surgindo, né? O negócio estava em ascensão, estava chegando ali. Mas nesse momento a gente falava assim, mas e as motos? Todo mundo, como sempre, desde o início, quando eu comecei, falando só de carros e carros e carros. Mas e as motos? Aonde é que ficam as motos neste movimento todo, né? Então elas acabam sempre sendo esquecidas e eu tenho sempre que estar garimpando produtos para elas e tudo mais. Perfeito, né? Eu ali na minha bandeira com as motos, todo mundo falando de carro, né? Mas só que tem um porém, pessoal. O mercado de motocicletas, ele é um mercado imenso, né? Ele está em expansão praticamente, como vocês podem ver aqui, ó. Isso foi em 2023, tá? Crescendo 16,1% a venda de motocicletas. Isso de motocicleta de todos os tipos, tá? Né? Então, é super interessante chamar a atenção de vocês para isso, porque a gente tem muito mercado, tem muita motocicleta, ó, precisando de cuidado decente, de capricho, né, de atenção, de algo diferenciado. E falando aí em algo diferenciado, é onde a gente entra agora aqui sobre o meu trabalho, né? O que tem de diferente no meu trabalho? O que esse artesanal vem? Engraçado que esse nome ele veio ali, né, do Tasa, inspirado lá na lavagem artesanal dele. E os próprios clientes, quando eu comecei, entenderam isso. Falaram, poxa, Crispim, seu trabalho é de um artesão mesmo, é um negócio, é uma arte, é o bruxo das motos, enfim. Acaba gerando esses nomes aí diferenciados devido ao capricho e ao carinho que a gente entrega, né? E rapidamente, para a gente entender o contexto aqui, entrando no artesanal, né, que significa ali algo feito à mão, de forma manual, individualizada, geralmente com técnicas tradicionais, cuidado especial e sem depender de processos industriais em larga escala. Isso tem muito a ver com o meu trabalho. Para vocês terem uma ideia, hoje aqui no meu estúdio, eu atendo no máximo ali 10 motos ao mês, alguma coisa nessa média aí, tá? Em outras palavras, é um produto ou serviço criado com atenção aos detalhes, valorizando a qualidade, autenticidade e originalidade, em vez da padronização e produção em massa. Então, para vocês terem uma ideia aí, é um trabalho realmente diferenciado, né? Então, tudo que é artesanal chama atenção. Há um pão artesanal, um carro feito à mão, enfim, tudo isso a gente entende que é algo que é feito com mais zelo, mais capricho, com mais atenção. Isso também, obviamente, gera um valor diferenciado também no produto, né? Então, uma vez que a gente entende isso, é importante, né, a gente ter esse entendimento do como que é esse trabalho para a gente poder ter o posicionamento no mercado. Então, hoje, você que quer trabalhar nessa área, né, de artesanal de motocicletas, você tem que compreender que o seu trabalho ele é diferenciado e entender aonde você está posicionado nesse mercado, tá?
Então a gente tem ali, né? Qual que é a experiência que você vai entregar ao cliente? Quais são as opções de serviços nesse sentido de cuidados de moto que o mercado oferece, não é mesmo? Para daí então você saber se posicionar. Hoje eu entendo que o meu trabalho é uma coisa que eu fui, né, amadurecendo com o tempo e comecei a entender, não faz muito tempo não, tá? Eu descobri isso meio que por agora, que a gente passa a perceber. Ali é muito semelhante à detalhada, ao detail, né? Porque é um trabalho com cuidado, como é o detalhamento, né? Temos ali o jato tradicional, que é um processo rápido, né? Que tem que ter algo limpo e rápido. Aí a gente vai ali para o detail, detalhamento, que é um processo um pouco mais cuidadoso, mas que vai levar ali entre 2, 3, até umas 4 horas numa moto, dependendo do que for feito ali, né? E a gente tem depois disso o artesanal, tá? Que aí é um trabalho que vai além, que é um trabalho que vai priorizar as mãos do profissional. Um trabalho que não vai priorizar a ação de produto e sim o profissional. Então você profissional, a sua dedicação, as suas mãos, a sua atenção aos detalhes é o maior produto desse serviço, tá? Entenda isso. Uma vez que você entende isso, aí sim, você vai compreender o porquê que esse trabalho leva em média 6, 8, até 12 horas em uma única motocicleta. Essa GS que está ali, ó, foram praticamente 2 dias e meio, quase 3 dias de trabalho, entre um dia de limpeza, outro dia de cuidados com oxidações e preparação ali, detalhes, para depois fazer a proteção, que foi finalizada no 3º dia, né, que é a aplicação de toda, a vitrificação, os coats e tudo mais. Então é um trabalho diferente, onde você desmonta algumas partes da motocicleta, não necessariamente tem que desmontar a moto inteira, até porque você tem que entender que uma coisa é limpar a moto, outra coisa é ser mecânico. Então eu não sou mecânico e não tenho obrigação de desmontar uma moto daquela inteira para poder fazer uma limpeza nela. Eu tiro partes na qual eu entendo que eu consigo remover uma bolha, um peito de aço, uma lateral, um banco, coisas nesse sentido assim que vão facilitar o meu trabalho. Nada muito invasivo na motocicleta, tá? Então isso é importante. E também que você possa educar o seu cliente para que ele possa ter desejo por isso, né? O cliente ele não vai querer, falando ali de mercado, de como vender esse trabalho, algo que ele não conhece, né? Ele não sabe o que é isso, ele não vai querer. Então tem que mostrar os benefícios, explicar. Então esse foi um trabalho que eu fiz muito nas redes sociais, fazendo minhas fotos, meus vídeos, mostrando, compartilhando, para que vá gerando aquele desejo, né? Aquela expectativa nos clientes, aquela inveja boa, né? Tudo isso aí. Beleza? Então agora a gente vai entender um pouquinho aqui, pessoal, como que tudo isso acontece na prática. Como que a coisa realmente acontece na limpeza artesanal em motocicletas. Quero compartilhar com vocês um pouco sobre o meu trabalho, para que vocês entendam como que é essa nova profissão aí que está no mercado. Bora lá? Beleza, vamos entender aí um pouquinho sobre os conceitos da limpeza artesanal? Bora comigo aqui? O profissional é o melhor produto, foi o que eu falei para vocês. Não adianta você ter um produto X ou Y, porque isso não vai definir a qualidade do seu resultado, tá? Olha eu com a escovinha de dente ali. Então, quando eu comecei, eu usava apenas 2 produtos no processo de limpeza, que era uma latinha de querosene e um sabão líquido, que é o Omo líquido, enfim, um sabão de lavar roupa mesmo líquido, aqueles caseirão feito em casa. E era esse o meu trabalho e a dedicação, e o resultado era tão bom quanto o de hoje, tá? Lógico que os produtos tecnológicos facilitam, mas eles não são o que define o resultado. Fechou? Tá? Então, cada parte da moto é tratada de forma individual e personalizada, né? Diferente de um processo ali em que você joga um produto único, esfrega toda a moto e enxágua, na limpeza artesanal, a gente vai tratando cada parte da moto. Começa um processo ali, o banco é de um jeito, com produto X. A pintura e a carenagem, outro processo de esfregação com produto Y. O motor, o escapamento, os plásticos, as borrachas, os raios, enfim, cada ponto é de uma forma. A prioridade jamais vai ser o produto, mas sim a atenção e o cuidado, tá? E uma coisa que eu falo aqui, eu acho que é o principal da limpeza do meu trabalho em motos.
não causar danos. Então a base do meu trabalho é lavar a sua moto sem danificar, é lavar uma motocicleta sem causar danos. E eu até brinco com os clientes e falo, ó, você fica limpa, a limpeza, né, é brinde. O importante é não danificar a motocicleta. Perfeito até aí? Então, produtos e equipamentos para começar um trabalho como esse. Olha, não precisa de muita coisa não, tá? O investimento é bem baixo. Eu lembro quando eu comecei a comprar uns produtos bacana, eu cheguei a gastar ali bem menos de R$ 500, tá? Né? Não precisa de muito. E também o interessante das motos, você que quer entrar na área, ou você que tem dúvidas sobre o processo da motocicleta, ela não ocupa muito espaço. Então hoje aqui nesse salão eu tenho 3 boxes, então cada box desse aqui é o suficiente para você desenvolver um trabalho numa moto, então cerca de 16 metros quadrados. Um pouco aqui dos produtos, né, esse kitzinho que eu passo aqui para meus alunos, um kit básico ali para você começar ali com menos de R$ 400, você já consegue executar aí o trabalho na sua casa e começar a ganhar uma grana já com a limpeza em motos. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, só para reforçar para vocês que a gente tem que fazer ali um passo de cada vez, né? Desde o início lá, começando até você chegar no auge no seu trabalho, ter tudo aquilo que você deseja, o espaço, os equipamentos e tudo mais. Então, hoje eu vejo que a internet ela vende muito isso, né? Você tá tudo perfeito para poder começar. Acaba que as pessoas ficam com vergonha de postar onde estão trabalhando, de postar os seus resultados porque não tem um estúdio, não tem uma iluminação, não tem um equipamento top para poder mostrar. Pessoal, não é isso que vai te dizer se você é um profissional bom ou não. O que vai definir você ser um bom ou não profissional é a qualidade do seu trabalho, o resultado, a entrega. Se você não tem um espaço hoje, mostre os seus resultados. Você nem precisa aparecer no início, mostre os resultados. Põe o antes, põe o depois, mostre realmente. Eu vejo muita gente também colocando foto de motos já limpa. Mas e o antes? Como que essa moto chegou? O que que você fez? Qual foi a transformação que você causou nessa moto? É isso que eu gosto de ver, tá? E obviamente, tem as suas primeiras cobaias, como eu tive a minha primeira moto aí, ó. Para você treinar, comece com elas, né? A sua moto, a moto do amigo, de um parente, né? Depois se der problema, você se resolve aí. Maravilha? E uma das coisas interessantes também para você, né, galgar mais resultados financeiramente falando aí nos seus tickets médios da motocicleta, é você ter os pacotes, né? Hoje aqui eu tenho o chamado de estágio. Acho que vocês, muitos aí têm na estética de vocês esses pacotes, esses estágios aí. É que é você montar pacotes pré-definidos, lavar a moto, polir, vitrificar e tal. Então isso é muito importante, agrega valor, né? Sem falar quando você vem vender o agregado. Isso é, olha, eu ganhei muito dinheiro aqui. Deixa eu até pegar para vocês aqui para mostrar para vocês. Quando eu comecei a entender isso, eu ganhei muita grana com esse carinha aqui, ó, da Nobrecar, o NC, né, Synthetic Coat. Ele é um selante, muito facinho de aplicar, se aplica em plástico, em faróis, na pintura da motocicleta e tudo. Então, qual que era a minha estratégia? Eu chegava para o cliente e falava assim, olha só, sua moto tem uma pintura muito top, vamos melhorar o aspecto, vai dar um toque aveludado e tal. Então, às vezes eu cobrava R$ 100 para lavar a moto e R$ 80 para aplicar esse produto aqui em 2, 3 minutos. Então, eu praticamente dobrava o meu ticket, oferecendo sempre, isso é sempre, pessoal, sempre ofereça algo a mais para você, sempre estar aumentando o seu ticket, então isso é muito importante. Aqui, né, um pouco do exemplo das minhas planilhas de precificação, porque isso aqui é extremamente importante, sabe? Você saber precificar muda o jogo, muda o jogo. Quando eu não sabia fazer isso, um dia eu fiquei assustado quando eu fiz. Quando eu percebi que com o produto que eu tenho aqui, que é o Sandet 955, vocês devem conhecer, ele é um desengraxante muito bom. E eu lavei uma moto, uma CG, e nessa moto eu cheguei a gastar quase 1 litro desse produto. Isso nada dava mais de 30, 40 reais de custo desse produto apenas. Aí você põe luz, água e todos os demais produtos, fora o seu tempo dedicado. E aí você me cobra 50 reais para lavar uma moto desse jeito. Então, a precificação ela pode
ser algo que pode destruir o negócio. E nas motocicletas também não é diferente, tá? Agora apresentando para vocês aqui um pouco dos meus estágios, como eu chamo aqui, né? Como eu descrevo ali no meu catálogo do Instagram profissional. Então é importante você ter uma ferramenta legal. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um contrato também. Quando o cliente fala, vou fechar o estágio 4, né? Como tá aqui. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Estágio 4, vou fechar esse estágio 4 aqui e tal. Eu mando para o cliente isso aí. Aí tá toda a descrição do serviço, do que vai ser feito. Numa dessas o cliente fala, olha, mas você não pintou essa peça da minha moto. Eu falei, não senhor, mas o senhor chegou a conferir ali que não inclui pintura. Então, você está resguardado de qualquer situação. Porque hoje com as conversas digitais, isso são contratos de serviço, prestação de serviço. O que o cliente está pagando e o que ele está recebendo. Isso tem que bater, tá? Então isso é muito importante. Outro fator extremamente importante, pessoal, aqui é no que diz respeito à venda dos produtos. Como você vai divulgar o seu serviço? Isso hoje em dia é extremamente importante. Então, nesse aspecto aí, né, eu sempre fiz esse trabalho de divulgação, né, registrar o antes e depois nas fotos, mandar para o cliente, né, usar o Instagram ali como ferramenta para você mostrar os vídeos, como vocês podem conferir hoje no meu Instagram. O WhatsApp Business ali com os serviços, né, onde eu consigo colocar ali, né, todo o meu catálogo de serviços e tal. E o que é interessante, no WhatsApp Business, os status, quando você compartilha, você pode fazer o seguinte, você pode falar direto para o cliente que vai fazer o negócio com você. Porque é eles que estão ali, eles que são seus contatos mais próximos e eles visualizam muito. Então ele às vezes vê uma moto igual a dele, então fala, fulano, sua moto é assim, assim, olha como ela pode ficar legal, olha como que posso fazer pela sua moto e tal. Então isso é legal, né? Explorem todas essas ferramentas a seu favor, tá? Saibam explorar isso, porque isso é muito importante. Um exemplo básico, o meu trabalho aqui de limpeza com a moto dessa aqui, ele só acaba quando eu faço ali a postagem dos vídeos e mando pro cliente primeiramente, tá? Primeiramente é pro cliente. Então todo o trabalho, o resultado, monto as fotos do antes, depois, envio pro cliente, mostro para ele a transformação e é interessante isso daí porque acontece. Vamos dar um exemplo. O cara chegou, deixou a moto para você limpar aqui. Você foi, lavou a moto, limpou. O cara veio buscar a moto. Ah, legal, a moto tá limpa. Beleza, maravilha. Ou muitas vezes vai ficar olhando para ver se realmente está limpo ali, está limpo aqui. E o que acontece? Quando você faz o envio dessas imagens, desses vídeos para ele, né? Já dando todo o resultado, mostrando para ele tudo o que aconteceu, cara, o cara já fica super feliz, você já desarma o cliente, ele já chega felizão, porque ele vai ver ali no tete a tete tudo que aconteceu, o antes e o depois. Então é muito importante isso daí. E o melhor de tudo, esse cara vai pegar esse vídeo e vai mandar no grupo dos amigos, cara. Eu tenho clientes aqui que eles ficam gravando meus stories ali, tirando print dos status, antes mesmo de eu enviar para ele, para já estar divulgando para os amigos. E acaba gerando aquela inveja boa que o amigo quer e tal. E o pessoal do motociclismo, eles são muito unidos nesse sentido, tá? Então é importantíssimo isso daí. Então, não deixem de usar esse benefício a favor de vocês, pezinho. Beleza, pessoal? Então não deixem de utilizar esse benefício a favor de vocês, explore as ferramentas, tá? Do que adianta você ter um baita de um trabalho se não tem ninguém para ver esse trabalho? Não adianta em nada, então é importantíssimo fazer essa exploração dessas ferramentas, tá? Sabendo disso, sabendo explorar esse mundo digital e também presencial, né? Por que não? A gente vai entender um pouco do passo a passo da limpeza artesanal, como que eu realizo esse trabalho aqui no meu estúdio, como que eu iniciava isso na minha casa, enfim, qualquer lugar você pode estar executando o trabalho, tá? Então vamos lá entender um pouco mais sobre isso, né? Então o que a gente pode ver aqui, pessoal? Primeira coisa, chegou a moto para você. Primeiro cuidado que você tem que ter. Faça uma entrevista com o seu cliente. Pergunte com ele sobre a moto. Essa moto é sua desde quando? É desde nova? Você comprou usada? Como que você cuida dessa moto? Como ela vem sendo cuidada? O que te incomoda nessa moto? Quais são os pontos que mais te chateiam ali que você quer que eu possa entender se é possível melhorar ou não? Então isso é muito importante, né? E também observar a moto, né? Chegar ali, observar a motocicleta, ver como que ela está,
se ela tem algum detalhe ali onde possa entrar água, principalmente faróis ali, se foi trocado alguma lâmpada, principalmente motos ali de esportiva ou pequenas, o pessoal gosta de trocar a lâmpada, né, colocar um LED e tal, então eles acabam tirando a proteção original do farol, e como é uma adaptação, muitas das vezes isso não consegue vedar totalmente o buraco e acaba ficando um espaço ali que pode entrar água. Já passei por isso, tá? Já peguei uma R1 em que eu enchi o farol dela de água, um pouco de água na verdade, por questão disso. Então são coisas que eu vou aprendendo aqui no meu dia a dia, errando e acertando, e sempre procuro passar aí para os meus alunos, e estou passando para vocês agora, né? Então tomar esse cuidado aí. Visualizou isso, proteger o que tem que proteger, por exemplo, a entrada no escapamento, né? Quem tem receio ali de molhar pontos eletrônicos como punho e tal, pode também fazer o isolamento dessas peças, tá? Por mais que o processo, como eu faço aqui, eu nunca tive problema nesse sentido, ok? É um processo onde você vai cuidar a pressão, né? Vai evitar, e 90% dele é realizado com a pressão, com a mangueirinha de jardim mesmo ali, tá? Então isso já evita muito problema de dor de cabeça, beleza? Definir o setup também. Ter o conhecimento ali para saber, olha, essa GS aí, suja desse jeito aí, eu vou precisar usar o produto X. Aqui eu tenho alguns mol, né? Então nesse caso dessa moto aqui, eu começo até com um off-road da Nobrecar, um produto que tem uma pegada mais para terra e tal, por causa dessas questões aí. Então é importantíssimo você ter esse conhecimento e tomar esses cuidados aí. Maravilha? Feito isso, a gente vai iniciar ali, né, a nossa pré-limpeza, né? Que seria essa pré-limpeza aí, Crispim, como que funciona isso daí? É a pré-limpeza, pré-lavagem, né? Onde a gente vai definir, como eu falei para vocês, no caso da GS lá, iniciaria com off-road. No caso dessa moto aqui, que é uma Bros, posso começar ali com V-mola, não estava suja, é uma moto que estava limpa. Inclusive, o cliente trouxe para mim porque um amigo do vizinho dele, que tinha um lava-jato, sempre lava o carro dele, ele levou a moto lá. E aí o cara acabou, né, que essa moto ela é novinha, os raios ficaram pretos, os metais escureceram, alguns plásticos esbranquiçaram, né, por erro de processo. Então ele trouxe para mim a moto que tinha acabado de ser limpa no lava-jato para poder ver o que eu poderia fazer. Então eu fiz uma nova limpeza, removendo todos aqueles produtos que o ácido e tal, desengraxante, o alcalino que estivesse agindo ali, neutralizando tudo isso, revelando os problemas para daí fazer um tratamento nos metais, um tratamento nos plásticos. Então é um setup diferenciado para ela, onde não é a sujeira que é o problema dela, mas sim os danos que foram causados, e com uma limpeza e um processo ali com um pouco mais de atenção a gente consegue melhorar, perfeito? Então, pincel e escova a gente vai fazendo ali, eu começo pelas partes superiores, depois que eu faço essa, jogo a espuma, enxago a motocicleta, primeiro enxago com a pressão da máquina e tal, com todo o cuidado nos componentes eletrônicos, tendo distância, o leque ali entre 45 e 60 graus, mais aberto, né, onde você tem possibilidade de chegar mais próximo do jato, você chega, como motor, na parte somente do motor, sem componentes, rodas, né, caixa de rodas, onde você consegue fazer esse enxágue da melhor forma possível. Neste momento eu já até faço a limpeza da corrente também. Espuma está agindo, já venho com o desengraxante, faço toda a esfregação da corrente, no enxágue, enxago primeiro a corrente. E um detalhe, por que eu gosto de usar o desengraxante quando a moto está com espuma? Porque normalmente o produto que é um desengraxante para graxa, ele é um produto que tem uma ação alcalina bem mais forte. Sendo assim, o fato da roda seja uma roda anodizada, como é as douradas da GS, que o pessoal adora manchar, né, até as próprias pretas também, ou roda, ou próprios aros, raios dessa Bros aí, né, o pessoal costuma danificar. Então, como a moto já está com a espuma, com aquele shampoo ali, o desengraxante, ao bater na corrente, respingar na roda ou em qualquer outra parte, ele acaba diluindo, ficando um pouco mais fraco pelo fato de ter a espuma ali. Então isso é um ponto legal, tome esse cuidado aí, eu acho super interessante, tá? Então voltando ali, faço isso, né? Já faço o enxágue, já limpando a corrente. Nesse momento praticamente já zero a corrente da motocicleta. Aí eu vou para as partes superiores dela. Vou fazer a limpeza ali dos comandos, né? Plásticos, painel, farol, carenagens superiores, banco.
Então, gosto de dar muita atenção nos bancos, removendo um baita de um caldo. Pode usar um Draco, pode usar um produto alcalino, pode usar até um Delete, dependendo do grau de sujeira desse banco, perdão. E depois eu vou ali nas luvas. As luvas também são locais que você pode esfregar com vontade, porque você vai tirar uma baita de uma sujeira. Ou seja, partes da motocicleta que estão em contato com o nosso corpo, com a gordura, com o suor. Então isso tudo vai gerar muita sujeira e gera altos vídeos para você ganhar mais clientes também. Então isso é legal, pessoal. Não desperdice isso daí, tá? Daí a gente vai indo. Aí frontal, bolha, radiadores, eu vou descendo, tá? Normalmente o que eu faço? Eu vou de um lado da moto, faço a parte, depois que eu fiz a parte superior toda, eu vou na parte de inferior, tá? E é as partes inferiores que vão realmente dar destaque no seu trabalho. Porque é ali que se encontra a grande parte de sujeira de uma motocicleta. Lavar a parte de cima, qualquer criança lava. Agora, lavar um pneu, uma roda, um motor embaixo do motor, aí sim, limpar um escapamento, é isso aí que vai diferenciar você, separar os homens dos meninos. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? O meu processo é assim, eu vou de um lado, pego a roda dianteira, faço ali o paralama, vou para o frontal do motor, embaixo do motor, lateral do motor, paralama traseiro, roda tal e fecho. Aí eu vou do outro lado e volto fazendo o outro lado da moto. Então eu dou a volta pela motocicleta fazendo esse trabalho com este cuidado aí. Perfeito? Seguimos. Beleza, então como eu falei para vocês, pneus e rodas, né? Então eu vou fazendo todo esse cuidado ali, ó. Pneus e rodas, inferior do motor, né? Aí dá aquela deitada no chão para poder limpar ali embaixo do motor. E o que é interessante, isso é um fator muito importante, pessoal, enxágue, tá? A limpeza artesanal, ela, um dos pontos-chave dela é isso aqui. Fez a luva, esfregou, enxágua. Subiu ali nos comandos, fez os comandos, limpou, enxágua. Foi para o painel, fez o painel, enxágua. Jamais faça a moto toda e depois enxágue. Porque pode ser nesses minutos aí, 10, 15, 20 minutos, que um produto comum como um Dettol vai secar na peça da moto e vai causar uma mancha, tá? Então não façam isso. Tenham esse cuidado, essa atenção no enxágue contínuo, tá bom? E no momento de você secar a motocicleta, foi lá, Crispim, detalhei a moto toda, vou secar a motocicleta, vou só bater um aro e ponto. Não façam isso, pessoal. Por quê? Neste momento, se você não se atentar nessa questão aí de passar um pano sobre essa moto, né? E esse pano vai ajudar você a matar os gatinhos. Isso mesmo. Eu sempre falo que na limpeza artesanal a gente tem 3 fases da limpeza. A primeira fase, a gente lavando a moto. Primeira fase. Caprichando o máximo possível, buscando os detalhes, os cantinhos e tudo mais. Segunda fase, onde a gente vai secar a motocicleta. Antes mesmo de ter compressor aqui, de ter o soprador top ali, que eu tenho da Vonix, que é um soprador que eu gosto demais também, eu só entro no pano, entendeu? Então você pegar o pano e fazer esse pano passar por toda essa motocicleta, o que acontece? Nesse momento que você está secando com o pano, repassando toda a moto, vai secar, a moto vai começar a secar e vai revelar alguma parte que quando ela está molhada você não vê. E aí você consegue matar esses gatinhos. Com o pano úmido você vai fazendo uma espécie de limpeza a seco, todo esse capricho, entendeu? E o terceiro momento ainda, tem o terceiro ainda, quando você está fazendo a aplicação das proteções, pode ser que você visualize alguma coisa e você ainda faça a limpeza desses pontos, mesmo no momento que já está aplicando a proteção. Maravilha? Então é paciência e por isso que leva horas e horas, né, fazendo a limpeza de uma moto. Não tem jeito, pessoal. É carinho, é capricho, é cuidado. Perfeito até aqui? Bora lá? Então a gente chegando aqui quase na parte final do processo, onde a gente vem com proteções e acabamentos, né? E isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante mesmo, porque o que acontece? Neste momento, você vai aplicar um MC ou qualquer outro produto ali, um selante, um revitalizador de plástico, a moto, a peça, vai mudar a tonalidade, ela vai ganhar cor. Então, se você fazer um acabamento numa parte
e esquecer outra ou não dar o acabamento devido, homogêneo, vai ficar diferente as peças. Uma cor diferente aqui, outra ali. Então isso fica esquisito pra caramba, fica um cara de serviço mal feito. Então no acabamento tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção nesse quesito aí. E por fim, né? Vem antes, lá no início você faz as fotos, não esqueça, tá, de fazer as fotos, até acabei esquecendo antes de iniciar todo o processo. Registre como a moto chegou, faça fotos, tá? Se tiver detalhes, defeitos, registre também, faça vídeos, né? Muitas vezes esses vídeos já salvaram a gente aqui do que a gente falou, poxa, minha moto não tinha isso aqui. Aí a gente foi no vídeo, buscou e tinha já o defeito lá, então isso é muito importante. Tem os checklists, né, que o pessoal profissional costuma fazer também, faça o checklist, tá? Se resguarde de tudo isso daí, perfeito? E no final, registre todos os resultados, compare as fotos, faça montagens antes, depois e tal. Compartilhe com o cliente, mande nos grupos, né? Grite para o mundo. Grite para o mundo todo o resultado e o trabalho incrível que você faz, tá? Isso é importantíssimo. Isso vai gerar sua audiência, essa audiência vai virar clientes, indicadores, promotores, né? Então, não deixe de fazer isso. Isso é muitíssimo importante. Perfeito, então vocês entenderam como que é todo o processo da coisa, né? Não é só limpar a moto, mas é também criar o conteúdo, criar o desejo no cliente, criar a expectativa. E eu queria aproveitar e mostrar algumas curiosidades para vocês aqui, já que a gente está por aqui mesmo, né? Mostrar para vocês aqui um pouco, né, da Esmeralda, isso mesmo, olha só ela aí, né? Mostrar para vocês como que era a minha motinha. Tinha motor cromado, né, que é aquele motor polido, olha como era toda fantasiada. Então a motinha estava sempre em dia, a pintura. Então eu limpava essa moto todo dia. Isso era 2008, ó. Tá até arranhado, tanto esfregar pano nela. Então foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou para mim, né? Só uma curiosidade aí para que vocês possam ver. Agora eu quero mostrar para vocês também, como bônus aqui, alguns exemplos de fotos aí de transformação de antes e depois, como isso causa um impacto muito positivo no cliente. Deixa eu só achar aqui pra gente. Beleza, vamos achar aqui. Maravilha, estou aqui no meu Instagram, quero mostrar para vocês aqui o último que eu postei para que vocês possam visualizar como que é bacana, né, todo o trabalho que eu venho postando aqui nas redes, tá, para mostrar para o pessoal. E aqui a gente pode ver um pouco, né, do que essa transformação impacta nas pessoas. A gente tem aqui uma motocicleta que está aqui, ó, com as bengalas, né, toda queimada, toda danificada, né? E a gente passando aqui as fotos para o lado, você consegue ver a transformação. Olha isso, ó. Volta o brilho na peça, né? Então você consegue fazer limpeza, hidrata o plástico. Então aqui a gente tem, ó, oxidações no cubo da moto e tal. E a gente consegue depois trazer a peça até muda de cor, pessoal. Impressionante. Ela tá meia creme e depois quando você faz a limpeza nessas motos mais prateadas, você muda a cor da peça da moto de fato e matando as oxidações, então fica perfeito. Ali o radiador, olha esse radiador, olha a sujeira que está isso aqui. E depois você fazendo a limpeza dele, você vai lá e transforma o radiador. A moto vai até respirar melhor nesse caso. Olha só, nossa, esse escapamento, olha a cor disso daqui. Isso aqui é muito trabalho. Por mais que você use um ácido forte, não limpa facilmente não, tá? Tem que ter muita esfregação, em alguns momentos eu tenho até que raspar, mas olha isso. Cara, sensacional, muito satisfatório esse resultado, tá? Então a gente tira algumas partes aqui, fazendo um pouco do polimento da moto e tal, mas enfim, né, para que vocês possam entender aí um pouco do que essa transformação, né, isso causa de impacto positivo no cliente e você entrega uma moto nesse nível. Então isso aí é sensacional, é espetacular. Bacana, deixa eu só me levantar um pouco da mesa aqui e apresentar para vocês um pouco do meu estúdio, para que vocês conheçam, entendam também como que organiza e acontece todo esse trabalho de limpeza aí com as motocas, tá? O estúdio é esse aí, tá? Hoje ele é um estúdio bem completo, né, que eu fiz aí com todo carinho junto com o meu irmão Lopes, tá? Tem toda a organização aqui nessa parte aqui dos produtos, tá? Onde fica ali o espaço.
A mesa agora também deixo aqui para poder fazer as videoaulas e tudo mais, lives, etc. Que a gente tem a parte do virtual que a gente está sempre ativo, né? E aqui a gente tem os box. Esse é o box que eu mais executo trabalho, box 1. Faço toda a parte da limpeza das motos aí, tá? Temos aqui o box 2, tá? Gosto de trabalhar acabamentos aí nesse box, que é um box mais seco, tá? Onde está inclusive a última moto que foi feita. E o box 3 aqui, que acaba sendo o box ali onde eu guardo mais, né, as motos que já estão prontas, que estão ali aguardando seus proprietários ou período de cura, tá? Essa moto aí é diferenciada, hein? Quem aí conhece a Buell? Show de bola, né? E aqui tá a última que foi feita, então só para vocês verem aqui. Infelizmente a bolha não foi possível obter um resultado legal porque ela tá craquelada por dentro, tá? Então infelizmente, mas aí o resultado da moto, olha só, desde o pneu, o aro, né? Os raios, toda a parte ali de metal, os plásticos, a parte de dentro aqui, ó, os radiadores todos limpos, motorização, plásticos, enfim, a moto fica num aspecto aí de moto zero. Então é isso, só para vocês poderem conhecer um pouquinho do meu espaço também, tá? Maravilha, pessoal. Então, ó, para quem ainda não segue aí, @Crespim, tá? Fiquem à vontade, podem me seguir lá, quem quiser saber um pouco mais sobre a limpeza artesanal, quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre essa nova profissão aí comigo, vai ser um prazer, tá? Ó, se falar para mim aqui que veio através desse conteúdo aqui da Jornada DTU+, eu vou te dar um desconto de 50%, isso mesmo, metade do preço em qualquer curso. Se você falar, olha, vi sua palestra na jornada lá do Ale, no DTU+, e quero participar dessa jornada, e quero entrar nesse movimento da limpeza de motos, tenho dificuldade, quero aprender, vou dar esse bônus para vocês aí, maravilha? E é isso aí, pessoal, queria agradecer mais uma vez aí toda a organização do evento, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, tá participando desse movimento, ok? Então só tenho a agradecer o Ale, a todos aí. Muito obrigado pelo carinho, tá? Desejo aí boa sorte a todos os demais palestrantes. Sucesso na jornada de vocês, tá? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima.